E aí galera, tudo bom com vocês? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estejam assistindo o vídeo. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Marcos. E vamos continuar nossa aula de história, tá bom? Hoje vamos estudar o capítulo 4, certo? Vamos falar um pouco sobre como é que esses povos mais antigos, os indígenas e os africanos, como é que eles tinham essa ideia de criação do mundo. Quem foi que criou, como é que foi criado e tudo mais. A gente vai saber um pouquinho hoje, certo? Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender, pessoal, é que você não pode chamar alguém de índio, porque quando você fala isso é como se aqueles povos nativos fossem um só, mas não são. Você tinha várias espécies de povos nativos. Você tinha várias tribos indígenas que eram diferentes umas das outras. Então entendam, você vai ter para cada tribo basicamente uma espécie de mito diferente, de história diferente para a criação. Então poderia ser que uma tribo falasse o seguinte: quem criou tudo foi o Deus tal, Deus Sol, mas para outro seria o Deus Lua, para outra a deusa natureza. Então depende de qual tribo nós vamos estar falando, certo? Então pensem bem, o que eu estou falando aqui é para basicamente cada tribo indígena você vai ter uma forma de criação do mundo diferente. Mas antes de tudo, o que é um mito? Para que serve ou para que servia um mito? O mito, pessoal, nada mais é uma tentativa de explicação para alguma coisa, certo? Antigamente, hoje nós sabemos, professor, eu vejo ali um relâmpago, um trovão, um raio no céu, e eu sei que são descargas elétricas e tal. Tudo bem, nós sabemos isso hoje, mas será que aqueles povos antigos sabiam? Não sabiam. Então eles olhavam para o céu e viam aquilo. Então eles pensavam, rapaz, como é que surgia aquilo ali? Eles começavam a inventar histórias, começavam a criar histórias para tentar explicar aquilo. Lembra lá que até eu falei sobre o mito das estações? Eles viam, puxa vida, cara, tem época que você vai ter mais flores, você vai ter mais pássaros cantando, você vai ter mais árvores verdes, com mais frutas. E você vai ter outras épocas que vai estar tudo murcho, tudo mais triste e tal. Então eles criaram lá o mito da Perséfone, o mito da questão das estações. Então perceba, o mito servia para explicar alguma coisa, certo? Vamos lá. Mitos da criação. Você vai ter, praticamente para todo povo, você vai ter um mito de uma criação ou uma história da criação, certo? Você vai ter a história da criação do mundo para os gregos, certo? Para os gregos você vai ter alguns deuses criando o mundo, certo? Você vai ter para os indígenas, você vai ter a criação para os africanos, certo? Que também são diferentes, e para os europeus. Normalmente, certo? Para os europeus é o cristianismo. Deus, criador de tudo, céu da terra, vai lá, cria o ser humano, cria a terra e tal, que a terra era sem forma e vazia, né? Como a gente já sabe muito bem. Pra gente não é um mito, né? Vai ser uma história real, ok? Mas mesmo assim, vamos lá, o que eu tô falando aqui é que para cada povo, seja para os asiáticos, seja para os africanos, seja para o povo que mora na Oceania, para as tribos indígenas, cada povo vai ter a sua história da criação, tá bom? Vamos lá. Quero que vocês peguem aí o livro na página 492. A gente já até leu essa história. Essa história é de um povo que vive ali mais ou menos no Mato Grosso, certo? Vamos lá. Normalmente aquelas tribos indígenas ali que vivem no Alto Xingu acreditam nessa mesma história. Vamos lá. Você vai ter um deus chamado Mavutinin. Esse deus, ele é o deus que ele é o bichão, ele é o cara, ele é o mais poderoso de todos. Lembram que essas tribos
normalmente são politeístas, acreditam em vários outros deuses. Então ele, né? Mafutsenin, ele vai... Olha essa outra fruta aí, alguém sabe que fruta é essa? É o pequi, certo? Ele vai ver uma árvore, vai criar uma árvore, o pequinzeiro, né? E ele vai ter uma ideia, olha, é o seguinte, cara, eu vou fazer alguém dessa árvore. Ele corta o tronco da árvore e aí ele vai moldar no formato de uma pessoa, como nós temos hoje, né? Tá aqui, ó, a madeirazinha, até coloquei aqui do lado, certo? Ó. Professor, mas aí, da mesma forma como o cristão, né, que nós acreditamos lá que o homem era barro, o que foi que aconteceu? Mafutsenin, ele vai soprar uma fumaça também no nariz desses homens que eram só madeiras do pequi. E esse homem vai ter vida. E aí você vai ter a continuação da história, certo? E aí, pessoal, alguns até acreditam que de Mafutsenin você vai ter a criação de um povo pacífico, muito de boa, muito tranquilo, alguns povos indígenas, e você vai ter uma cobra, uma serpente, criando as pessoas mais raivosas, mais estressadas, mais terríveis. Então veja que esse mito da criação, ele é bem engraçado, é até algo bem além da realidade, né? Mas era assim que eles concebiam a criação. Para eles, o mundo foi criado dessa forma, tá bom? Vamos lá. Professor, e os povos africanos, como eu falei para vocês também, vão ser vários povos. Então cada povo vai ter seu mito da criação, certo? Mas o que é importante para a gente? Os africanos chegaram aqui no Brasil século XVI, mais especificamente no século XVII, para trabalhar na cana-de-açúcar, certo? Então eles tinham os seus ritos, tinham os seus deuses, tinham suas crenças. Mas lembrem, quem colonizou o Brasil, quem mandava no Brasil, eram os portugueses, que eram cristãos, eram católicos. Então eles, como uma forma de preconceito, obrigavam os escravos negros a ter as suas mesmas crenças, a serem católicos, serem cristãos. Então os negros, com medo, certo? Eles misturaram sua religião com a religião cristã. Então observe aí, ó, guarda esse nome, se puder grifar, se puder escrever, é bem melhor. O que vai ter? Você vai ter um sincretismo religioso, uma mistura de religião católica com a religião africana, tá bom? É hoje que nós temos a Umbanda, por exemplo, ou como a gente fala preconceituosamente, a Macumba, certo? Se você for num terreiro de Umbanda, você vai ver lá que Nossa Senhora vai ser Iemanjá, por exemplo. É a mesma coisa, só que com outro nome. São Jorge vai ser tal coisa. Para eles o Tranca-Rua vai ser outra coisa. A Tapuia vai ser um outro santo. Então você vê que vai ter uma mistura de santos, certo? Um deus africano vai ser o mesmo católico. Por quê? Porque como os portugueses forçaram os negros a se converterem ao cristianismo, eles se converteram pela metade. Eles misturaram a sua crença com o cristianismo, ok? Então você vai ter aí um sincretismo religioso, tá bom? Vamos lá, a gente ainda vai estudar sobre os africanos. Depois a gente vai contar alguns mitos da África. Tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui, galera. Saberes indígenas. Você vai baixar, certo? Você vai baixar um aplicativo chamado de QR Code, qualquer um que tiver no Play Store, e você vai colocar na página 494 e você vai saber um pouco sobre algumas culturas indígenas, dos povos indígenas do Brasil, certo? Mas por hoje é só. Leiam as páginas que eu passei, que próxima aula a gente vai aprofundar mais um pouco sobre isso.
tá ok? Façam as atividades, não esqueçam. E espero que tenham gostado. Da aula foi bem rapidinha mesmo, certo? Porque é mais sobre a questão de mitologia, como é que esses seres humanos eram criados e tudo mais. Ele também já viu na aula passada, tá bom? É apenas uma revisão. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, galera.